Em nossa vida, chega um momento em que enfrentamos desafios difíceis de superar. Muitos de nós buscamos respostas e propósito em meio a essas dificuldades. É aí que a palavra de Deus se apresenta como uma fonte de sabedoria eterna. Ela não apenas nos oferece respostas para nossas perguntas, mas também nos guia rumo a uma transformação profunda em nossas vidas. Jesus, através dos ensinamentos na Bíblia, nos revela como acessar a sabedoria que Deus guardou para cada um de nós. Não é um conhecimento oculto nem reservado para poucos. Está ao alcance de todos os que o buscam com sinceridade. Essa sabedoria divina transcende o entendimento humano e oferece respostas para as perguntas mais profundas do nosso coração. Convido você a embarcar nesta jornada onde exploraremos juntos como essa sabedoria pode influenciar cada área de sua vida. Se você está pronto para abrir seu coração e permitir que a sabedoria de Deus ilumine sua vida, escreva nos comentários: "Anseio pela sabedoria divina". Sua participação não apenas reforçará seu compromisso, mas também inspirará outros a se unirem nessa busca inestimável. Querido amigo, encorajo você a nos acompanhar até o final deste vídeo. E se ainda não fez isso, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Juntos, vamos descobrir como acessar a sabedoria que Deus tem guardada para você. Comecemos. Número 1. A sabedoria divina que transcende o entendimento humano. Às vezes, nos encontramos em situações que parecem não ter explicação, momentos em que nosso entendimento humano simplesmente não é suficiente para compreender o que está acontecendo ao nosso redor. Apesar de todos os avanços e conhecimentos que acumulamos, há coisas que continuam sendo um mistério para nós. É nesses momentos que percebemos que o conhecimento nem sempre se traduz em sabedoria verdadeira. A sabedoria humana pode ser limitada e muitas vezes falha, mas há uma fonte de sabedoria que vai além das nossas capacidades, a sabedoria divina. A verdadeira sabedoria não vem de nossos próprios esforços ou da acumulação de informações. Ela vem de Deus, que é a fonte última do conhecimento e da inteligência. Em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, lemos: "Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento." Este versículo nos lembra que a sabedoria genuína é um dom divino. Não é algo que possamos alcançar sozinhos, mas algo que recebemos de Deus quando o buscamos com humildade e fé. Quando comparamos a sabedoria humana com a divina, vemos uma diferença clara. A sabedoria humana, embora valiosa, tem seus limites e pode estar sujeita a erros. Por outro lado, a sabedoria de Deus transcende nossos próprios pensamentos e caminhos. Isaías capítulo 55, versículo 8 nos diz: "Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor." Este trecho nos convida a reconhecer que nossas mentes são limitadas e que os planos de Deus são muito maiores e perfeitos do que os nossos. A sabedoria divina nos oferece uma perspectiva que vai além do que podemos imaginar, guiando-nos a propósitos mais profundos e significativos. Reconhecer nossa necessidade da sabedoria de Deus é o primeiro passo para acessá-la. É fundamental nos aproximarmos dele com humildade, sabendo que sem sua orientação, nossas decisões podem carecer de direção eterna. A humildade nos abre as portas para receber sua sabedoria, permitindo-nos confiar que Deus tem um plano para cada um de nós. Ao buscar ativamente a sabedoria divina por meio da oração e da leitura da Bíblia, cultivamos um relacionamento mais íntimo com Deus, o que nos permite experimentar sua orientação em todos os aspectos de nossas vidas. A sabedoria de Deus não apenas nos guia além do que podemos enxergar, mas também nos ajuda a entender os propósitos maiores por trás das nossas circunstâncias. Em meio à incerteza, sua sabedoria nos proporciona paz, sabendo que Ele tem o controle e que tudo tem um propósito em seu plano.
Essa paz é um testemunho da presença constante de Deus em nossas vidas, mesmo quando não entendemos completamente o que está acontecendo. Acessar essa sabedoria que transcende nosso entendimento está ao alcance de todos os que a buscam com sinceridade. Por meio de uma oração sincera e da meditação na palavra de Deus, podemos nos abrir para receber sua orientação e direção. Esse processo requer tempo e dedicação, mas os benefícios são imensos. Ao confiar em Deus nas decisões importantes, não apenas reconhecemos nossas limitações, mas também permitimos que Ele dirija nossos passos, garantindo que nossas escolhas estejam alinhadas com sua vontade. Por fim, Deus deseja compartilhar sua sabedoria conosco. Ele nos convida a transcender nossas limitações humanas e a abrir nossos corações e mentes à sua verdade. O convite é claro. Somos chamados a buscar e experimentar a sabedoria divina, permitindo que ela transforme nossas vidas e nos guie em cada passo do caminho. A pergunta que fica é: estamos dispostos a nos abrir e aceitar essa sabedoria que Deus nos oferece generosamente? Ao fazer isso, descobrimos uma profundidade de entendimento e uma paz que só Ele pode proporcionar, conduzindo nossas vidas a um propósito mais elevado e a um relacionamento mais próximo com nosso Criador. Número 2. Como acessar a sabedoria de Deus? Sabe, em cada decisão que tomamos, grande ou pequena, muitas vezes nos vemos buscando aquela orientação que nos ajude a navegar pela vida. Pode ser algo tão simples como escolher qual carreira seguir, ou tão complexo como lidar com uma crise pessoal. A incerteza pode encher nossos corações de ansiedade e dúvidas, fazendo-nos sentir perdidos. Às vezes, procuramos respostas nos lugares errados, confiando em nosso próprio entendimento ou nas opiniões dos outros, quando, na verdade, a verdadeira sabedoria está ao nosso alcance, se soubermos como pedi-la. Deus nos oferece uma promessa incrível. Ele nos dá sabedoria de forma generosa e sem reservas. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, lemos: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada." Isso não é apenas uma promessa, mas um convite aberto. Não importa quem você seja, ou quais sejam suas circunstâncias, Deus está disposto a compartilhar sua sabedoria com você. Não há favoritismo, nem condições rigorosas. Sua generosidade não tem limites. Pedir sabedoria não é apenas uma ação, é um ato de fé e humildade. Reconhecer que precisamos de ajuda é o primeiro passo para recebê-la. Quando nos aproximamos de Deus em oração, estamos admitindo que não temos tudo sob controle e que precisamos de sua orientação. A humildade é crucial aqui. Ao sermos humildes, abrimos nossas vidas para receber mais do que Deus tem a oferecer. A oração se torna nosso canal direto para pedir sua direção, permitindo-nos sentir sua presença e ouvir sua voz em meio ao barulho de nossas preocupações diárias. Mas pedir não é suficiente por si só. Também devemos buscar ativamente essa sabedoria. Mateus capítulo 7 nos diz: "Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á." Isso implica tomar ação e se comprometer no processo. Não podemos simplesmente esperar que a sabedoria chegue sem esforço de nossa parte. Buscar implica investigar, aprender e estar dispostos a seguir aonde Deus nos levar. Bater significa convidar Deus a ser parte ativa de nossas vidas, permitindo que Ele guie cada passo que damos. Deus nos deu ferramentas específicas para acessar sua sabedoria. A leitura e a meditação na Bíblia são algumas das mais poderosas. A palavra de Deus está cheia de ensinamentos e princípios que nos ajudam a discernir a vontade de Deus em nossas vidas. A oração constante e sincera também é fundamental. É nesses momentos de comunicação íntima que podemos abrir nosso coração e mente para sua orientação.
Além disso, a comunhão com outros crentes e líderes espirituais nos oferece apoio e perspectivas valiosas que enriquecem nossa compreensão e fortalecem nossa fé. Às vezes, nossas próprias atitudes podem bloquear a recepção da sabedoria de Deus. O orgulho e a autossuficiência nos afastam dele, fazendo-nos acreditar que podemos lidar com tudo por conta própria. É essencial eliminar essas barreiras e nos mantermos abertos e receptivos à sua direção. Quando deixamos de lado o orgulho e abraçamos a humildade, criamos espaço para que Deus trabalhe em nossas vidas de maneiras que nunca imaginamos. Incorporar a sabedoria de Deus em nossa vida diária exige hábitos consistentes que nos conectem continuamente a Ele. Estabelecer tempos específicos para a oração e o estudo bíblico nos ajuda a manter o foco e a estar alinhados com sua vontade. Além disso, buscar conselhos sábios em situações difíceis nos permite tomar decisões informadas e guiadas por princípios divinos. Ao integrar esses hábitos, permitimos que a sabedoria de Deus flua em cada aspecto de nossas vidas, trazendo clareza e direção a todo momento. Deus está sempre disposto e desejoso de nos conceder sabedoria. A verdadeira pergunta é: estamos dispostos a pedir e receber? Estamos prontos para dar esse passo de fé e nos abrir à orientação divina? A sabedoria de Deus está disponível para todos, sem exceção. Ao aceitar sua oferta e confiar em sua direção, descobrimos uma profundidade de entendimento e uma paz que só Ele pode proporcionar. Assim, nossas vidas não apenas se enchem de propósito e significado, mas também fortalecemos nosso relacionamento com o Criador, caminhando a cada dia com a certeza de que não estamos sozinhos em nossa jornada. Número 3. A sabedoria de construir sobre a rocha. Imagine que você está construindo uma casa. Sabe que cada decisão que toma, cada valor que adota, é como colocar um tijolo nos alicerces da sua vida. Mas o que acontece se os alicerces não forem sólidos? Talvez tudo pareça bem no começo, mas quando a tempestade chega, a casa balança ou até desaba. Assim é a vida, quando nossas decisões e valores não estão bem fundamentados. Vivemos em uma sociedade que frequentemente constrói sobre bases instáveis, perseguindo sucessos temporários que não resistem ao teste do tempo. Jesus nos contou uma parábola para ilustrar isso. Em Mateus, capítulo 7, versículo 24, ele fala sobre 2 construtores, um prudente que edificou sua casa sobre a rocha e outro insensato que a construiu sobre a areia. Quando vieram as chuvas e os ventos, somente a casa sobre a rocha permaneceu firme. Não parece uma imagem poderosa? O homem prudente representa aqueles que ouvem e aplicam os ensinamentos de Jesus, construindo suas vidas sobre um fundamento sólido. Por outro lado, o insensato simboliza aqueles que ignoram esses ensinamentos e baseiam sua vida em coisas passageiras e pouco confiáveis. A rocha nessa parábola não é apenas uma pedra qualquer. Ela representa Jesus e seus ensinamentos. Quando decidimos ouvir e praticar suas palavras, estamos escolhendo uma base inabalável. Provérbios capítulo 3, versículo 5, nos encoraja a confiar no Senhor de todo o coração e a não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Ao fazer isso, permitimos que Deus guie nossos passos, garantindo que nossas decisões estejam alinhadas com sua vontade e não com nossas limitações humanas. As tempestades da vida, essas dificuldades inesperadas que todos enfrentamos, são os verdadeiros testes dos nossos alicerces. Se construirmos nossa vida sobre a areia, essas provas podem facilmente nos derrubar. Mas se colocarmos nossa confiança na rocha, permanecemos firmes mesmo nos momentos mais difíceis. Não se trata apenas de resistir, mas de manter nossa integridade e fidelidade aos nossos valores e crenças em meio à adversidade.
Então, como aplicamos isso em nossa vida diária? Primeiro, precisamos avaliar em que estamos baseando nossas decisões e prioridades. Nossas metas estão alinhadas com os princípios de Deus? Isso significa não apenas ouvir a palavra, mas também agir conforme ela. Tiago, capítulo 1, versículo 22, nos lembra que devemos ser praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. É fácil dizer que queremos viver de acordo com Deus, mas a verdadeira sabedoria se manifesta em nossas ações diárias, na forma como tratamos os outros, como gerimos nossas finanças e como enfrentamos os desafios. Construir sobre a rocha pode ter um custo, requer esforço, sacrifício e às vezes tomar decisões que não são populares ou que vão contra a corrente. Mas os benefícios a longo prazo superam em muito qualquer dificuldade inicial. A estabilidade e a segurança espiritual que obtemos ao viver conforme a vontade de Deus nos proporcionam uma paz e uma força que nenhuma riqueza material pode oferecer. É um investimento que garante que, independentemente do que aconteça, nossas vidas estarão firmemente ancoradas em algo eterno. Na prática, isso pode significar tomar decisões éticas, mesmo quando é difícil, priorizar o tempo com Deus e com nossa família, acima das ambições pessoais, e ser íntegro em nossas ações e palavras. Trata-se de escolher o que é certo, mesmo que seja o caminho mais difícil, sabendo que estamos construindo uma vida que perdura. Esses exemplos cotidianos refletem uma vida construída sobre a rocha, uma vida que pode resistir a qualquer tempestade. No final do dia, a escolha está em nossas mãos. A cada dia, decidimos onde construir. Deus nos convida a edificar sobre ele, a colocar nossos alicerces em seus ensinamentos para viver uma vida plena e significativa. A pergunta que fazemos é: vamos escolher a rocha ou a areia como fundamento de nossa vida? Ao optar pela rocha, não apenas encontramos estabilidade e segurança, mas também fortalecemos nosso relacionamento com Deus, caminhando com a confiança de que não estamos sozinhos em nossa jornada. Número 4. Quando a lógica falha, a fé prevalece. Às vezes, você se encontra em situações onde a lógica simplesmente não tem todas as respostas. Você já fez tudo o que era possível, analisou cada detalhe, mas mesmo assim, algo não se encaixa. É nesses momentos que a razão parece falhar e você se pergunta onde encontrar a orientação de que precisa. A lógica humana, por mais avançada que seja, tem seus limites, especialmente quando enfrentamos o desconhecido ou o inexplicável. Diante de decisões que desafiam nosso entendimento, buscamos algo mais profundo. É aqui que entra a fé. A fé não é simplesmente uma crença vaga, mas uma confiança firme em algo que vai além do que podemos ver ou compreender. Hebreus capítulo 11 nos diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Esta definição nos mostra que a fé é uma certeza interior, uma convicção que nos sustenta mesmo quando a lógica externa não consegue explicar o que está acontecendo. É confiar nas promessas de Deus, sabendo que Ele tem um plano perfeito para cada um de nós, mesmo quando nossas circunstâncias parecem contraditórias. Deus nos convida a depender completamente dEle, além de nossa própria prudência. Provérbios capítulo 3, versículo 5, nos exorta a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Às vezes, nossa prudência pode ser limitada ou até mesmo enganosa. Podemos pensar que temos tudo sob controle, mas, na realidade, precisamos da orientação divina para tomar decisões que realmente nos conduzam ao propósito que Deus tem para nós. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que agiram com fé, mesmo quando a lógica lhes dizia para não o fazer. Abraão, por exemplo, deixou sua terra e sua família sem saber exatamente para onde estava indo.
confiando apenas na promessa de Deus. Pedro andou sobre as águas ao chamado de Jesus, desafiando as leis da natureza por sua fé nele. Esses personagens demonstraram que, quando confiamos em Deus, podemos fazer coisas que vão além de nossa compreensão humana. A fé funciona como uma ponte para a sabedoria divina. Ela nos permite enxergar além de nossas circunstâncias atuais e entender que há um propósito maior em tudo o que enfrentamos. Essa perspectiva nos abre para a possibilidade de milagres e bênçãos inesperadas, lembrando-nos de que Deus está trabalhando em nossas vidas de maneiras que talvez não possamos prever. A fé nos conecta a uma fonte de sabedoria que supera qualquer lógica humana, guiando-nos para soluções e caminhos que só Ele pode revelar. Em nossa vida diária, viver pela fé significa enfrentar os desafios confiando nas promessas de Deus. Não permitimos que o medo ou a dúvida nos paralisem, mas tomamos decisões baseadas em nossa convicção espiritual. Isso nem sempre é fácil, especialmente quando a lógica parece apontar para outra direção, mas são nesses momentos que nossa fé realmente se fortalece. Ao confiar em Deus, experimentamos uma paz e uma direção que vão além do que podemos entender, sabendo que Ele honra nossa fé e nos fornece soluções que superam nossas expectativas. Quando confiamos em Deus acima da lógica, experimentamos uma paz profunda e uma orientação divina em nossas vidas. Deus nos mostra que sua sabedoria é perfeita e que nossas decisões estão alinhadas com sua vontade, o que fortalece nosso relacionamento com Ele. Essa confiança nos permite caminhar com segurança, sabendo que não estamos sozinhos e que Deus está guiando cada um de nossos passos. Por fim, Deus nos convida a viver pela fé, mesmo quando não entendemos tudo. A fé não é apenas essencial para agradar a Deus, mas também é a chave para uma vida plena e significativa. A verdadeira pergunta é: estamos dispostos a confiar mais nele do que em nossa lógica? Ao escolher a fé acima da razão, descobrimos uma profundidade de entendimento e uma paz que só Deus pode oferecer. Assim, a cada dia, ao enfrentar decisões e desafios, podemos optar por construir nossa vida sobre a fé, sabendo que Deus está conosco em cada passo do caminho. Número 5. O discernimento para evitar as armadilhas sutis. Às vezes, no dia a dia, nos deparamos com situações que parecem inofensivas ou até muito atraentes, mas que, na verdade, escondem armadilhas sutis. Pense naquelas oportunidades que parecem boas demais para ser verdade. Ofertas que prometem muito sem exigir muito em troca. Você já se perguntou se realmente são o que aparentam? A realidade é que nem todas as oportunidades são o que parecem, e muitas vezes as armadilhas se apresentam de maneira tão sutil que é fácil cair nelas sem perceber. Por isso, é fundamental que estejamos alertas e vigilantes, sempre atentos aos sinais que possam indicar que algo não está certo. O inimigo, nosso adversário, está constantemente buscando maneiras de nos enganar e nos afastar de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, somos advertidos: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Este versículo nos mostra que o diabo não descansa, sempre tentando nos confundir e nos desviar do caminho correto. Muitas vezes, ele se apresenta como um anjo de luz, algo atraente e convincente, o que torna ainda mais difícil discernir suas verdadeiras intenções. Por isso é crucial que desenvolvamos um discernimento espiritual que nos permita distinguir a verdade do engano. O discernimento espiritual é uma habilidade essencial para qualquer crente. Nem tudo o que reluz é ouro, e nem todas as vozes que ouvimos vêm de Deus. Em 1 João capítulo 4, somos exortados: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Isso significa que devemos avaliar cuidadosamente cada situação e cada conselho,
garantindo que estejam alinhados com os ensinamentos da Bíblia. Não se trata apenas de ser crítico, mas de ser sábio e estar em sintonia com a vontade de Deus. Mas como desenvolver esse discernimento? A chave está em cultivar um relacionamento íntimo com Deus. Isso se consegue através do estudo constante da palavra, que nos fornece a verdade e nos guia em nossa vida diária. Além disso, devemos estar atentos à voz do Espírito Santo, que nos orienta e nos dá sabedoria em momentos de incerteza. Ao aprofundarmos nossa fé e nosso conhecimento de Deus, fortalecemos nossa capacidade de discernir entre o certo e o errado. Identificar os sinais de alerta é outra parte importante do discernimento. Por exemplo, uma oferta que parece boa demais para ser verdade, provavelmente é. Da mesma forma, conselhos que contradizem os princípios bíblicos devem ser rejeitados. Esses padrões nos ajudam a reconhecer quando estamos sendo tentados a seguir um caminho que não nos beneficia espiritualmente. É como ter um mapa que nos guia por um terreno cheio de perigos ocultos. Aplicar o discernimento na vida diária significa tomar decisões informadas e espiritualmente guiadas. Antes de aceitar qualquer oportunidade, é essencial consultar a Deus em oração, buscando sua orientação e sabedoria. Não devemos nos deixar levar pelas emoções ou pelas pressões externas, mas basear nossas decisões na convicção espiritual que vem de um relacionamento autêntico com Deus. Além disso, a comunidade e o conselho sábio desempenham um papel crucial em nosso discernimento. Rodear-se de pessoas de fé que possam oferecer uma perspectiva equilibrada e buscar orientação de líderes e mentores espirituais nos proporciona apoio e clareza. Compartilhar nossas preocupações e orar em conjunto com outros crentes fortalece nossa capacidade de discernir e nos ajuda a permanecer firmes em nossa fé. Ao final do dia, viver com discernimento nos protege e nos mantém no caminho correto. Deus nos equipa com tudo o que precisamos para enfrentar e superar as armadilhas que nos são apresentadas. A verdadeira pergunta é: estamos dispostos a ser sóbrios e vigilantes como fomos instruídos? Ao nos mantermos atentos e confiando na orientação de Deus, podemos navegar pela vida com sabedoria e evitar cair nas armadilhas sutis que tentam nos desviar de nosso propósito divino. Número 6. Sabedoria para discernir a verdade em meio à confusão. Às vezes, neste mundo saturado de informações, nos sentimos sobrecarregados pela quantidade de vozes e opiniões que tentam nos guiar. As redes sociais, os meios de comunicação e as diversas fontes de informação nos bombardeiam constantemente com diferentes versões da realidade. Como podemos, então, discernir o que é verdade e o que não é? A confusão pode gerar dúvidas e nos levar a questionar nossas próprias crenças e decisões. Em meio a esse caos, precisamos de uma orientação clara e segura que nos ajude a navegar pelas águas turbulentas das informações contraditórias. Jesus nos prometeu o Espírito da Verdade para que não fiquemos perdidos em meio a tanta confusão. Em João capítulo 16, versículo 13, lemos: "Mas quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade." Isso significa que não estamos sozinhos em nossa busca pela verdade. O Espírito Santo está conosco, disposto a nos iluminar e mostrar o caminho certo. Não é apenas uma promessa vaga, mas uma garantia de que temos uma orientação divina que nos ajuda a distinguir a verdade do engano. Além disso, o próprio Jesus é a encarnação da verdade. Em João capítulo 14, versículo 6, ele declara: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Conhecer Jesus é conhecer a verdade que transcende qualquer circunstância ou situação confusa. Não basta apenas saber sobre Jesus, precisamos ter um relacionamento pessoal e íntimo com Ele.
É nesse relacionamento que encontramos a clareza e o entendimento necessários para discernir a verdade em meio à confusão. O Espírito Santo desempenha um papel crucial em nosso discernimento. Ele nos revela a verdade e nos protege do engano, ajudando-nos a entender as Escrituras e aplicá-las corretamente em nossa vida diária. Quando enfrentamos decisões difíceis ou situações complicadas, é o Espírito que nos dá paz e clareza, guiando-nos para o que é correto e afastando-nos do que pode nos prejudicar. Essa orientação espiritual nos permite ver além das aparências e compreender o propósito divino em cada circunstância. Para buscar a verdade em meio à confusão, é fundamental tomarmos ações concretas. A oração é um meio poderoso para pedir sabedoria e entendimento. Ao nos aproximarmos de Deus em oração, pedimos que Ele nos ilumine e nos dê a capacidade de discernir entre o verdadeiro e o falso. Além disso, o estudo constante da Bíblia nos equipa com os princípios e ensinamentos necessários para identificar a verdade. Ao conhecermos mais profundamente a Palavra de Deus, desenvolvemos uma base sólida que nos ajuda a avaliar as diferentes informações e conselhos que recebemos. Também é importante buscar conselhos e orientação em líderes espirituais e comunidades de fé. Cercar-nos de pessoas que compartilham nossa fé e que têm uma compreensão profunda da verdade nos proporciona uma perspectiva equilibrada e nos ajuda a manter nossa convicção. Compartilhar nossas preocupações e orar juntos fortalece nossa capacidade de discernir e nos dá o apoio necessário para enfrentar as armadilhas da confusão. Aplicar essa sabedoria divina em nossa vida cotidiana significa avaliar cada decisão e conselho à luz da Palavra de Deus. Não devemos nos deixar levar por emoções momentâneas ou pressões sociais, mas basear nossas decisões na convicção espiritual que vem de um relacionamento autêntico com Deus. Isso nos permite tomar decisões informadas e alinhadas com a verdade, garantindo que nossas ações reflitam os princípios divinos. Ao final do dia, viver na verdade que Deus nos proporciona, nos liberta e nos dá uma direção segura. Somos chamados a ser luz em meio às trevas e à confusão, mostrando aos outros o caminho para a verdade por meio de nossas ações e nossa fé. A pergunta que fica é: estamos dispostos a ser guiados pelo Espírito da Verdade, confiando na orientação divina para discernir o verdadeiro em um mundo cheio de confusão? Ao escolher seguir o Espírito Santo e Jesus, encontramos uma fonte inesgotável de verdade que nos sustenta e nos orienta em cada passo do nosso caminho. Número 7. Sabedoria para tomar decisões difíceis sem medo. Muitas vezes, nos encontramos em situações em que precisamos tomar decisões que parecem esmagadoras. Pode ser algo tão grande quanto mudar de carreira, mudar para outra cidade ou até mesmo decisões mais pessoais, como lidar com um relacionamento complicado. O medo do fracasso ou das consequências pode nos paralisar, aumentando a incerteza sobre o futuro e a nossa ansiedade. É nesses momentos de desafio que precisamos lembrar que não estamos sozinhos e que Deus nos equipou com tudo o que é necessário para enfrentar qualquer situação. Deus nos deu um espírito de coragem e sabedoria, e não de covardia. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, lemos: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Este versículo nos lembra que não fomos criados para viver com medo. Temos o poder e a capacidade para enfrentar nossos medos, o amor que nos sustenta e o equilíbrio para tomar decisões sábias. Não é apenas uma promessa de força, mas uma garantia de que podemos confiar nas habilidades que Deus nos deu para lidar com qualquer desafio que apareça em nosso caminho. Além disso, Deus nos promete guiar em cada passo da jornada. No Salmo 32, versículo 8, ele diz:
Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Com os meus olhos sobre ti, te darei conselho. Essa promessa nos garante que não estamos sozinhos em nossas decisões. Deus está presente, disposto a nos ensinar e a mostrar o caminho certo. Não importa quão incerta seja a situação, podemos confiar que Ele nos dará a clareza e a direção de que precisamos para seguir com confiança. A fé em Deus nos permite tomar decisões com uma confiança que vai além do nosso entendimento humano. Ao confiar em seu plano e propósito para nossas vidas, reconhecemos que Deus vê o panorama completo, mesmo quando conseguimos enxergar apenas uma pequena parte da situação. Essa perspectiva nos ajuda a abandonar nossas preocupações e a confiar que Deus está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Fazendo isso, nossas decisões se baseiam em uma convicção espiritual sólida e não no medo ou na dúvida. Para tomar decisões sábias, Deus nos fornece diversas ferramentas. A oração é fundamental. É o meio pelo qual podemos buscar a sua vontade e receber a sua orientação. Ao orar, abrimos nossos corações para Deus, pedindo sabedoria e entendimento. Além disso, a Bíblia é um guia inestimável, cheia de princípios eternos que nos ajudam a discernir o certo do errado. Estudar a palavra de Deus nos dá uma base sólida para avaliar as situações e tomar decisões alinhadas com a sua vontade. Da mesma forma, o conselho sábio de líderes espirituais e irmãos na fé nos oferece perspectivas equilibradas e nos ajuda a enxergar coisas que, sozinhos, poderíamos não perceber. Superar o medo e a ansiedade é outra parte essencial do processo de tomar decisões difíceis. O perfeito amor de Deus lança fora todo o medo, como nos lembra 1 João capítulo 4, versículo 18. Identificar e enfrentar as raízes do nosso medo nos permite substituir pensamentos de temor pelas promessas de Deus. Ao nos concentrarmos em seu amor e fidelidade, podemos encontrar a paz e a segurança necessárias para seguir em frente sem medo. Essa mudança de mentalidade nos capacita a enfrentar qualquer desafio com uma atitude de confiança e esperança. Na prática, aplicar essa sabedoria divina pode significar tomar decisões difíceis em várias áreas da vida. Por exemplo, mudar de carreira pode exigir deixar para trás o familiar e confiar que Deus tem um plano melhor para nós. Mudar para outra cidade pode significar enfrentar o desconhecido, mas também abrir portas para novas oportunidades e bênçãos. Em nossos relacionamentos, tomar decisões éticas e baseadas em princípios bíblicos pode ser desafiador, especialmente em ambientes que não compartilham nossos valores, mas é essencial para manter nossa integridade e fé. No final do dia, estamos capacitados para tomar decisões corajosas, porque Deus nos acompanha e nos guia em cada passo. Não importa quão difícil seja a decisão, podemos avançar com a certeza de que Deus está conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos. A verdadeira pergunta é: estamos dispostos a confiar nele e a seguir em frente sem medo? Ao escolher seguir sua orientação, descobrimos uma vida cheia de propósito e direção segura, sabendo que cada passo que damos está respaldado pela sabedoria e pelo amor do nosso Criador. Número 8. O paradoxo da humildade e da grandeza. Em nossa sociedade atual, o sucesso, o poder e o reconhecimento são altamente valorizados. Desde cedo somos incentivados a nos destacar, a ser os primeiros e a sobressair em tudo o que fazemos. Essa constante competição pode alimentar nosso ego, fazendo com que nossas ações sejam mais motivadas pela vaidade do que por um propósito maior. Vivemos em um mundo onde a grandeza é medida por realizações visíveis e pela aprovação externa, o que muitas vezes nos leva a perseguir metas que, na verdade, podem nos afastar de nossa verdadeira essência e propósito espiritual.
No entanto, Jesus nos apresenta uma perspectiva completamente contracultural sobre o que realmente significa ser grande. Em Mateus, capítulo 23, versículo 12, ele nos diz: "Pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado." Esse ensinamento nos convida a reconsiderar nossa definição de grandeza. Em vez de buscar exaltação pessoal, Jesus nos mostra que a verdadeira grandeza reside na humildade. A humildade não significa pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo e mais nos outros. É um chamado para valorizar e servir aos outros sem buscar reconhecimento, seguindo o exemplo de Cristo. A humildade é valorizada e recompensada por Deus de uma maneira que o mundo não pode entender. Não se trata de negar nossas habilidades ou realizações, mas de manter nosso foco em Deus e em Sua vontade. Ao sermos humildes, abrimos nosso coração para receber as bênçãos e o reconhecimento divino. Deus exalta os humildes no seu tempo e de acordo com sua sabedoria, garantindo que nossas vidas estejam alinhadas com seus propósitos eternos. Essa exaltação divina nem sempre é imediata ou visível, mas é certa e verdadeira, oferecendo uma estabilidade que as recompensas mundanas jamais podem proporcionar. O exemplo mais perfeito de humildade é o próprio Jesus. Apesar de ser Deus, ele tomou a forma de servo, vivendo uma vida de sacrifício e serviço altruísta. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3, somos exortados: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Jesus nos mostra que a verdadeira grandeza está em servir aos outros com amor e humildade. Sua vida nos ensina a colocar as necessidades dos outros acima das nossas, a agir com integridade e a viver de acordo com os princípios de Deus, sem buscar aprovação ou reconhecimento humano. Aplicar a humildade em nossos relacionamentos diários significa considerar os outros como superiores a nós mesmos, praticando a empatia e o respeito genuíno. Evitar a vaidade e a competição desleal nos permite construir relacionamentos saudáveis e significativos. A humildade nos ajuda a ouvir mais, a entender melhor os outros e a agir com amor e compaixão. Ao fazer isso, refletimos o caráter de Cristo em cada interação, criando um ambiente de amor e respeito que glorifica a Deus e fortalece nossas comunidades. Viver em humildade traz inúmeros benefícios. Nos proporciona uma paz interior ao nos libertar do peso da autoexaltação e nos permite construir relacionamentos mais profundos e autênticos. A humildade nos abre as portas para oportunidades e bênçãos divinas, pois Deus honra aqueles que se humilham diante dele. Além disso, a humildade nos permite crescer espiritualmente, desenvolvendo virtudes como paciência, generosidade e amor altruísta. Essa transformação interna nos aproxima mais de Deus e nos prepara para receber sua graça e bênção em nossas vidas. No entanto, o caminho da humildade não está isento de desafios. O orgulho é uma armadilha sutil que pode se infiltrar em nossas vidas, fazendo-nos acreditar que podemos lidar com tudo sozinhos ou que merecemos mais do que realmente somos. Reconhecer e combater o orgulho é essencial para viver em humildade. Pedir a Deus que nos revele as áreas em que precisamos crescer e praticar atos intencionais de serviço e humildade nos ajuda a superar essas barreiras. Ao focarmos nas promessas de Deus e em seu amor perfeito, podemos substituir pensamentos de medo e vaidade por uma confiança em seu plano e propósito para nossas vidas. Por fim, Deus nos convida a um caminho de humildade que conduz à verdadeira grandeza. A escolha é nossa: seguir o modelo do mundo, buscando a exaltação pessoal, ou adotar o modelo de Jesus, vivendo em humildade e serviço. Ao optar pela humildade que honra a Deus, não apenas elevamos nossas vidas no tempo e da maneira dele, mas também experimentamos uma paz e uma satisfação
que as recompensas mundanas jamais poderão oferecer. A verdadeira questão é: estamos dispostos a confiar nele e a seguir em frente sem medo, seguindo o exemplo de Cristo e permitindo que sua humildade transforme nossas vidas? Ao escolher esse caminho, descobrimos uma profundidade de entendimento e uma grandeza que só Deus pode proporcionar, vivendo uma vida plena e significativa, guiada pelo amor e pela sabedoria divina. Assim, a cada dia, ao enfrentar decisões e desafios, podemos optar pela humildade, sabendo que Deus estará conosco e nos exaltará no tempo perfeito dele. Número 9. A sabedoria no perdão que liberta a alma. Às vezes guardamos rancor, sem perceber o peso que isso adiciona à nossa vida. O ressentimento pode afetar profundamente nossa saúde emocional e espiritual, fazendo-nos sentir presos em um ciclo de dor e amargura. Achamos que, ao não perdoar, estamos punindo quem nos ofendeu, mas, na realidade, estamos carregando um fardo que nos impede de seguir em frente e de encontrar a paz que tanto desejamos. Esse peso invisível pode nos fazer sentir estagnados, limitando nossa capacidade de experimentar alegria e liberdade. Jesus nos deu um ensinamento poderoso sobre o perdão que transcende nossas emoções e nos guia para uma vida plena. Em Mateus capítulo 6, versículo 14, ele nos diz: porque, se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai Celestial perdoará vocês. Isso não é apenas uma sugestão, mas um mandamento que reflete a essência do relacionamento que Deus deseja ter conosco. Perdoar não é um sentimento que surge instantaneamente, mas uma decisão consciente de liberar aqueles que nos feriram, seguindo o exemplo de Jesus. Ao escolher perdoar, agimos em obediência à sabedoria divina, reconhecendo que nós mesmos também precisamos de perdão. Perdoar é um ato de sabedoria porque nos alinha com a verdade de que a justiça final pertence a Deus. Ao nos livrarmos do desejo de vingança e deixarmos que Ele cuide da justiça, experimentamos uma liberdade que só o perdão pode trazer. Isso nos permite soltar o controle e confiar que Deus tem um plano perfeito, mesmo em meio à dor e à injustiça. Reconhecer que todos somos falhos e precisamos do perdão de Deus nos ajuda a estender essa mesma misericórdia aos outros. Em Efésios, capítulo 4, versículo 32, somos exortados: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Este versículo nos mostra que o perdão é uma extensão do amor e da graça que recebemos de Deus. O perdão não apenas liberta quem nos ofendeu, mas também cura nossa alma. Ao liberar o ressentimento, experimentamos uma paz interior que nos permite viver sem as correntes do passado. A amargura e o rancor podem obscurecer nossa visão e afetar nossos relacionamentos. Mas o perdão restaura a clareza e abre portas para relações mais saudáveis e genuínas. Além disso, melhorar nosso relacionamento com Deus se torna uma realidade, pois o perdão nos aproxima mais dele e fortalece nossa fé. Perdoar aqueles que nos feriram pode parecer uma tarefa difícil, mas há passos práticos que podemos seguir para facilitar esse processo. Primeiro, é essencial reconhecer a dor e a ofensa que sofremos. Aceitar nossas emoções nos permite começar a curar. Depois, decidimos conscientemente perdoar, entendendo que é uma escolha que libertará nossa alma. Orar pela pessoa que nos feriu e buscar a cura pessoal são passos cruciais para transformar nosso coração e mente, permitindo-nos deixar o passado para trás e avançar com uma nova perspectiva. Superar o medo e a ansiedade que frequentemente acompanham o perdão exige coragem e fé. O amor perfeito de Deus nos ajuda a enfrentar as raízes do nosso medo, substituindo pensamentos de temor pelas promessas da sua palavra. Ao focarmos no amor e na fidelidade de Deus, encontramos força para soltar o ressentimento e abraçar a liberdade que o perdão nos oferece. Finalmente,
O perdão é um presente que damos a nós mesmos, uma chave que abre a porta para uma vida mais livre e plena. Ao escolher perdoar, nos alinhamos com a vontade de Deus e experimentamos uma transformação que nos aproxima mais dele. A verdadeira grandeza, como Jesus nos ensinou, reside na humildade e no perdão. A pergunta que devemos nos fazer é: estamos dispostos a soltar as correntes do ressentimento e viver na liberdade que só o perdão pode proporcionar? Ao optar por esse caminho de humildade e misericórdia, descobrimos uma paz e uma cura que libertam nossa alma e nos aproximam do coração amoroso de Deus. Número 10. O poder transformador da sabedoria no amor. Às vezes, nos encontramos em momentos em que nossas ações e conhecimentos parecem carecer de verdadeiro valor. Sem amor, tudo o que fazemos pode parecer vazio, sem propósito ou significado. O amor é a máxima expressão da sabedoria divina, algo que vai além do que podemos entender com a mente. No entanto, muitas vezes confundimos amor com simples sentimentos passageiros, esquecendo que o verdadeiro amor é uma decisão consciente e uma virtude profunda que transforma nossas vidas. Podemos ter todas as habilidades e conhecimentos do mundo, mas, se nos faltar amor, tudo isso perde sua essência. O amor dá propósito e significado às nossas ações, transformando gestos ordinários em atos de verdadeira grandeza. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, somos lembrados: e se eu tiver o dom de profecia, e souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Este versículo destaca a importância do amor acima de qualquer outro dom, mostrando que, sem ele, nossas capacidades perdem seu valor. Jesus nos deu um novo mandamento que redefine o que significa ser grande e ter sucesso. Em João capítulo 13, versículo 34, ele nos diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Este amor é incondicional e sacrificial, um reflexo do amor que Jesus demonstrou por nós. Não se trata apenas de palavras bonitas, mas de um compromisso profundo de amar os outros como ele nos amou, sem esperar nada em troca. O amor verdadeiro tem características que o tornam sábio e transformador. Ele é paciente, bondoso e não busca os próprios interesses. Não se irrita, nem guarda rancor. Regozija-se com a verdade e tudo suporta. Este tipo de amor muda a maneira como nos relacionamos com os outros, promovendo o perdão, a compreensão e a empatia. Ele constrói pontes onde antes havia muros, criando um ambiente de harmonia e respeito mútuo. Amar em ação e em verdade significa que nosso amor se manifesta em nossas ações cotidianas, não apenas em nossas palavras. Ajudar os necessitados, consolar os aflitos e apoiar os mais fracos são formas concretas de demonstrar nosso amor. Além disso, ser coerente entre o que dizemos e o que fazemos fortalece nossa integridade e credibilidade, mostrando aos outros que nosso amor não é superficial, mas genuíno e profundo. No entanto, amar como Jesus não é sempre fácil. Isso implica amar a todos, inclusive aqueles que nos fizeram mal, superando preconceitos, ressentimentos e diferenças. Este desafio nos leva a depender do Espírito Santo para amar além de nossas forças, permitindo que seu amor flua através de nós e nos capacite a perdoar e amar sem limites. O amor é o cumprimento da lei e o reflexo de Deus em nós. Quando amamos autenticamente, impactamos positivamente a vida das pessoas, mostrando o caráter de Deus em cada interação. A verdadeira pergunta é: estamos dispostos a permitir que o amor de Deus transforme nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor? Ao escolher viver no amor,
não apenas obedecemos ao mandamento de Jesus, mas também experimentamos uma transformação pessoal que nos aproxima mais dele e nos concede uma vida plena e significativa. Hoje convido você a refletir sobre sua própria vida e seus relacionamentos. Você está vivendo o amor que Deus o chamou a compartilhar? Está disposto a abandonar o orgulho e abraçar a humildade para amar como Jesus nos amou? Ao fazer isso, você descobrirá o poder transformador da sabedoria divina no amor, uma força que não apenas liberta sua alma, mas também ilumina o mundo ao seu redor com a luz do amor de Cristo. Número 11. A sabedoria no silêncio. Em nossa vida diária, o constante barulho e a sobrecarga de informações podem fazer o silêncio parecer um luxo esquecido. Vivemos em uma sociedade onde a comunicação é rápida e frequente, e muitas vezes nos encontramos falando mais do que ouvindo. Em meio a tanto ruído, as vozes externas e internas podem sufocar a voz de Deus, dificultando nossa capacidade de nos conectar com Ele de maneira profunda. É nesses momentos de silêncio que temos a oportunidade de refletir e sentir a presença divina de uma maneira mais íntima e pessoal. Guardar silêncio não é apenas abster-se de falar, é uma manifestação de sabedoria e entendimento. Às vezes, o silêncio comunica mais do que 1000 palavras, permitindo-nos observar e compreender sem a interferência de nossas próprias opiniões ou julgamentos. Em Provérbios capítulo 17, versículo 28, lemos: Até o tolo é considerado sábio quando permanece em silêncio, e prudente quando fecha os lábios. Este versículo nos lembra que, em certas ocasiões, o ato de calar-se pode ser um sinal de sabedoria, demonstrando que estamos dispostos a ouvir e aprender antes de agir. O silêncio é o espaço onde podemos conhecer profundamente a Deus. Na quietude, nossas distrações diminuem e podemos ouvir sua voz com maior clareza. O Salmo 46, versículo 10, nos convida: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Este chamado à quietude nos ensina que, ao parar e silenciar, podemos experimentar uma conexão mais profunda com o Criador. É nesses momentos de calma que encontramos o verdadeiro entendimento e a orientação de que precisamos para a nossa vida diária. A sabedoria de ouvir antes de falar é fundamental para uma comunicação eficaz e para nossa própria sabedoria pessoal. Ouvir atentamente nos permite compreender melhor os outros, demonstrando respeito e abertura para suas ideias e sentimentos. Ao fazer isso, evitamos mal-entendidos e respostas impulsivas que podem causar conflitos desnecessários. Essa abordagem reflexiva não apenas melhora nossos relacionamentos, mas também nos ajuda a tomar decisões mais informadas e sábias. Jesus nos deu o exemplo perfeito da importância do silêncio. Em momentos cruciais, ele escolheu permanecer em silêncio diante de acusações injustas, demonstrando autocontrole e sabedoria em vez de reagir impulsivamente. Além disso, Jesus se retirava para lugares solitários para orar e estar com o Pai, mostrando que a quietude é essencial para manter um relacionamento profundo e significativo com Deus. Sua vida nos ensina que o silêncio não é vazio, mas cheio de propósito e conexão divina. Incorporar o silêncio em nossa vida diária pode transformar nossa maneira de nos relacionarmos com Deus e conosco mesmos. Criar espaços de silêncio nos permite nos conectar mais profundamente com o nosso Criador e refletir sobre nossas próprias vidas. Praticar momentos de meditação e reflexão nos ajuda a manter uma mente clara e um coração aberto. Além disso, evitar responder imediatamente em situações de conflito nos permite lidar com as dificuldades com mais calma e sabedoria, seguindo o exemplo de Jesus. O silêncio não apenas nos ajuda a processar informações e tomar decisões mais sábias, mas também reduz o estresse e a ansiedade que frequentemente acompanham uma vida agitada.
Ao encontrar momentos de quietude, experimentamos uma paz interior que nos fortalece e nos dá clareza em meio à confusão. Além disso, o silêncio melhora nossos relacionamentos, permitindo-nos compreender melhor os outros e responder com empatia e amor, em vez de reagir de forma defensiva. Finalmente, o silêncio é uma ferramenta poderosa para crescer em sabedoria e nos aproximar mais de Deus. Ele nos convida a fazer uma pausa, deixar de lado o barulho e ouvir a orientação divina que nos é oferecida. Ao abraçar o silêncio, permitimos que a sabedoria de Deus transforme nossas vidas, trazendo a clareza e a paz de que precisamos para viver de acordo com sua vontade. A verdadeira pergunta é: estamos dispostos a fazer uma pausa e encontrar sabedoria no silêncio? Ao escolher esse caminho, descobrimos uma profundidade de entendimento e uma conexão com Deus que nos sustenta e nos guia em cada passo da nossa jornada. Número 12. Sabedoria para viver no presente sem ansiedade pelo futuro. Às vezes, a preocupação constante com o futuro pode roubar a nossa paz no presente. Em um mundo onde somos incentivados a planejar cada aspecto de nossas vidas, desde a carreira até os relacionamentos pessoais, é fácil cair na armadilha da ansiedade. O medo do desconhecido gera um estresse que afeta não apenas nossa saúde emocional, mas também nossos relacionamentos e nossa capacidade de aproveitar as bênçãos atuais. Acabamos presos em um ciclo em que antecipamos problemas futuros, esquecendo que cada dia tem seus próprios desafios e bênçãos à nossa espera. Jesus nos ensina uma lição inestimável sobre como viver no presente sem ansiar pelo futuro. Em Mateus capítulo 6, versículo 34, ele nos diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Estas palavras nos convidam a focar no aqui e agora, lembrando-nos de que cada dia traz seus próprios desafios e bênçãos que precisamos enfrentar. Não se trata de ignorar o futuro, mas de confiar que Deus nos deu o necessário para cada dia. Ao concentrar nossa atenção no presente, conseguimos lidar melhor com nossas preocupações e encontrar a paz que tanto desejamos. A confiança em Deus é a chave para eliminar a necessidade de ansiedade. Quando reconhecemos que Deus tem o controle do futuro, podemos liberar nossas preocupações e confiar em seu plano perfeito. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos aconselha: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ao apresentar nossas inquietações a Deus em oração, não apenas aliviamos nossos fardos, mas também fortalecemos nossa fé e dependência nele. Essa confiança nos permite enfrentar cada dia com serenidade, sabendo que Deus está guiando cada um de nossos passos. A ansiedade excessiva não apenas afeta nossa saúde emocional, mas também prejudica nossos relacionamentos e nos impede de desfrutar plenamente das bênçãos atuais. Quando estamos presos em uma preocupação constante, perdemos a capacidade de apreciar o que temos e de viver em harmonia com aqueles que nos cercam. Além disso, a ansiedade pode levar a problemas físicos e emocionais, dificultando nossa capacidade de funcionar de maneira eficaz em nossa vida diária. Reconhecer esses efeitos negativos é o primeiro passo para buscar uma vida mais equilibrada e pacífica. Adotar hábitos que nos mantenham focados no presente é essencial para viver com sabedoria. Praticar a gratidão diária nos ajuda a nos concentrar no que já temos, em vez de no que nos falta. Estabelecer momentos de reflexão e oração nos permite conectar-nos com Deus e encontrar a clareza de que precisamos para enfrentar cada dia. Além disso, desconectar-nos de estímulos que alimentam a ansiedade, como notícias constantes e redes sociais, nos dá o espaço necessário para encontrar tranquilidade e focar no que realmente importa.
A paz que vem da confiança em Deus é uma das maiores bênçãos que podemos experimentar. Essa paz supera qualquer entendimento humano e nos dá força para enfrentar cada dia com serenidade. Ao confiar em seu plano e propósito para nossas vidas, reconhecemos que Deus vê o panorama completo e que seus planos são perfeitos. Essa confiança não apenas fortalece nossa fé, mas também nos permite viver de maneira mais plena e significativa, sabendo que estamos sendo guiados por uma mão amorosa e sábia. Na Bíblia, encontramos exemplos inspiradores de pessoas que viveram confiando em Deus dia após dia. Os israelitas, por exemplo, confiaram em Deus para lhes prover o maná diário no deserto, sem se preocuparem com o futuro, pois sabiam que Deus estava cuidando deles. Maria, a mãe de Jesus, também demonstrou uma confiança inabalável ao aceitar seu chamado, mesmo sem saber todos os detalhes do que aconteceria. Esses exemplos nos ensinam que confiar em Deus no presente nos permite viver com esperança e determinação, mesmo em meio à incerteza. Finalmente, o presente é um presente de Deus que devemos viver plenamente. Ao focarmos no hoje, honramos a Deus e aproveitamos suas bênçãos, crescendo em nosso relacionamento com Ele e em nossa compreensão de sua vontade. A verdadeira pergunta é: estamos dispostos a confiar em Deus e viver com sabedoria no presente? Ao escolher este caminho, descobrimos uma vida cheia de paz, propósito e uma conexão mais profunda com nosso Criador, sabendo que cada dia é uma nova oportunidade para crescer e experimentar o amor e a fidelidade de Deus. Número 13. Sabedoria para enfrentar perseguições e provações. Às vezes, a vida nos apresenta momentos de perseguições e provações que parecem insuperáveis. Todos enfrentamos dificuldades de diferentes formas, seja através de problemas no trabalho, conflitos pessoais ou desafios espirituais. Essas situações podem nos surpreender e desanimar, fazendo-nos questionar nossa fé e nossa capacidade de seguir em frente. É natural perguntarmos por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, e nesses momentos de incerteza, buscamos respostas que nos ajudem a encontrar paz e força. Jesus nos oferece uma promessa reconfortante em meio à aflição. Em João capítulo 16, versículo 33, ele nos diz: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Estas palavras não apenas garantem que não estamos sozinhos em nossas lutas, mas também nos lembram que Jesus venceu as dificuldades do mundo. Embora enfrentemos momentos de dor e provação, podemos confiar que Ele nos dará a paz necessária para seguir adiante. Jesus reconhece que teremos aflições, mas nos chama a confiar em sua vitória, sabendo que Ele tem o controle e que seu amor nos sustenta a cada passo do caminho. Adotar a atitude correta diante das provações é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Em vez de enxergar as dificuldades como obstáculos intransponíveis, podemos considerá-las como oportunidades para crescer e nos fortalecer. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, nos encoraja a ter grande alegria quando passarem por várias provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Esta perspectiva nos convida a encontrar alegria em meio às provações, porque sabemos que cada desafio que enfrentamos está projetado para desenvolver nossa paciência e nossa fé. Ao abraçar as dificuldades com uma atitude positiva, refletimos nossa confiança em Deus e em seu plano perfeito para nossas vidas. As provações não apenas nos fortalecem, mas também têm um propósito em nosso desenvolvimento espiritual. Elas nos ajudam a depender mais de Deus, reconhecendo que não podemos enfrentar as dificuldades sozinhos. Além disso, refinam nosso caráter e nos preparam para propósitos maiores que Deus tem para nós. Através das provações, aprendemos a confiar em sua sabedoria e a reconhecer sua presença constante em nossas vidas.
o que nos capacita a enfrentar desafios futuros com maior resiliência e fé. A Bíblia está repleta de exemplos inspiradores de pessoas que enfrentaram provações com uma fé inabalável. Já, por exemplo, manteve sua integridade e fé em Deus, apesar das enormes perdas e sofrimentos que enfrentou. Sua história nos mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, podemos manter nossa confiança em Deus e encontrar consolo em sua presença. Paulo, outro exemplo notável, demonstrou profunda alegria em meio às perseguições, sabendo que seu sofrimento permitia compartilhar o amor e a verdade de Cristo com os outros. Esses personagens bíblicos nos ensinam que, com fé, podemos superar qualquer provação e sair fortalecidos dela. Para enfrentar as provações com sabedoria, é essencial nos agarrarmos às promessas de Deus e à sua palavra. A oração é uma ferramenta poderosa que nos permite manter uma comunicação constante com Ele, buscando sua orientação e força. Além disso, estudar a Bíblia nos fornece princípios eternos que nos ajudam a tomar decisões sábias e a compreender o propósito de nossas dificuldades. Cercar-nos de uma comunidade de fé também é vital, pois nos oferece apoio, conselhos e orações que nos sustentam em momentos de provação. A confiança em Deus é o pilar que nos permite enfrentar as provações sem medo. Ao confiar que Ele está no controle, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, encontramos uma paz que excede todo o entendimento. Lembrar que Deus tem planos de bem para nós, como nos garante Jeremias, capítulo 29, versículo 11, nos dá esperança e fortalece nossa fé. Essa confiança nos ajuda a manter a calma e a seguir em frente, sabendo que Deus está trabalhando em nossas vidas para o nosso benefício e para a sua glória. Finalmente, podemos enfrentar perseguições e provações com sabedoria e coragem, porque Jesus já venceu o mundo. Ele nos convida a compartilhar de sua vitória, confiando que sua força nos sustenta em cada desafio. A pergunta que devemos nos fazer é: estamos dispostos a confiar nele e a crescer através das dificuldades? Ao optar por essa confiança, descobrimos uma profundidade de entendimento e uma força que apenas Deus pode proporcionar, vivendo uma vida plena e vitoriosa em meio a qualquer provação que nos for apresentada. Número 14. Ensinando pela ação, a sabedoria do exemplo de Jesus. Muitas vezes, dizemos que as ações falam mais alto que as palavras, e isso é especialmente verdade quando se trata de ensinar. Em um mundo onde as palavras podem ser facilmente esquecidas, o exemplo que damos com nossas ações deixa uma marca mais profunda e duradoura. As pessoas aprendem observando e seguindo modelos, e quando nosso comportamento é coerente com o que ensinamos, o impacto é muito maior. Um exemplo consistente e genuíno pode influenciar mais do que qualquer discurso bem elaborado, demonstrando a sabedoria que vem de viver de acordo com os princípios divinos. Jesus é o maior exemplo a ser seguido. Ele viveu de maneira que suas ações respaldavam seus ensinamentos, mostrando amor, compaixão, humildade e obediência em cada passo de sua vida. Em João capítulo 13, versículo 15, Jesus nos diz: "Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz." Essas palavras nos chamam a imitar sua conduta, a refletir seu caráter em nossas próprias vidas. Jesus não apenas falou sobre amor e serviço, mas demonstrou isso em cada ação, ensinando-nos que a verdadeira sabedoria está em viver o que pregamos. Um momento emblemático desse exemplo é o lava-pés. Em um ato de profundo serviço e humildade, Jesus lavou os pés de seus discípulos, rompendo as normas culturais de seu tempo para mostrar um novo caminho de serviço. Esse gesto nos desafia a servir aos outros, independentemente de nossa posição ou status. Ensina que a grandeza não é medida pelo poder ou reconhecimento, mas pela disposição de servir com humildade e amor.
Ao lavar os pés de seus discípulos, Jesus nos mostrou que a verdadeira liderança se baseia no serviço altruísta e em colocar as necessidades dos outros acima das nossas. Somos chamados a seguir seus passos, vivendo de maneira que reflita seu amor e sacrifício. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, somos lembrados: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Esse chamado nos incentiva a viver de forma que nossas ações demonstrem nossa fé e compromisso com os princípios de Jesus. Amar, perdoar e nos sacrificarmos pelos outros são ações que refletem a vida de Cristo e mostram aos outros o caminho para Ele. Ao seguir seu exemplo, não apenas crescemos espiritualmente, mas também inspiramos outros a buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Nossas vidas podem ser um testemunho poderoso que inspira os outros. Viver com integridade e coerência nos transforma em exemplos vivos da fé que professamos. Os atos de bondade e amor que realizamos podem transformar vidas, mostrando aos outros a beleza e a verdade do Evangelho. Ao agir com amor e justiça, construímos relacionamentos sólidos e significativos que refletem o caráter de Deus. Ser um exemplo vivo é uma maneira eficaz de evangelizar, demonstrando que a fé verdadeira é vivida e não apenas proclamada. No entanto, viver como um exemplo de Jesus nem sempre é fácil. Enfrentamos tentações e pressões sociais que podem nos desviar do caminho correto. Às vezes, a comodidade de seguir as normas culturais ou a tentação de priorizar nossos próprios interesses acima do serviço aos outros pode ser forte. É nesses momentos que precisamos depender do Espírito Santo para guiar nossas ações e nos manter fiéis aos ensinamentos de Jesus. O apoio de uma comunidade de fé também é vital, pois nos encoraja e fortalece para perseverar em nosso compromisso de viver como Ele. Ensinar pela ação traz inúmeros benefícios. Geramos confiança e credibilidade quando nossas ações refletem nossas palavras, o que fortalece nossa influência positiva sobre os outros. Ao sermos exemplos de amor e serviço, inspiramos os outros a seguir o caminho de Cristo, promovendo um ambiente de fé e comunidade. Além disso, experimentar uma vida cheia de propósito e significado é um resultado direto de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Esse compromisso não apenas enriquece nossas vidas, mas também impacta positivamente aqueles ao nosso redor, criando um círculo de bênção e crescimento espiritual. Por fim, somos embaixadores de Cristo no mundo, e nossas ações podem refletir seu amor e sabedoria de maneira poderosa. Jesus nos chama a aceitar o desafio de sermos exemplos vivos, vivendo de forma que nossas vidas testemunhem sua graça e verdade. A verdadeira pergunta é: estamos dispostos a aceitar esse chamado e viver de acordo com o exemplo que Jesus nos deu? Ao fazê-lo, não apenas honramos a Deus, mas também transformamos nossas vidas e as vidas daqueles que nos rodeiam, mostrando ao mundo o poder transformador de viver em amor e sabedoria divina. Número 15. A sabedoria que gera frutos eternos. Todos nós desejamos que nossas vidas tenham um significado profundo e deixem uma marca duradoura no mundo. É natural buscar esse impacto que transcenda o temporário, que permaneça além da nossa existência terrena. No entanto, muitas vezes nossas ações, embora importantes, podem satisfazer nossas necessidades momentâneas, mas não conseguem transcender. É aqui que a sabedoria divina nos guia a investir no eterno, ensinando-nos que nossas decisões e ações devem estar alinhadas com um propósito que vai além do imediato. Nossa capacidade de gerar frutos eternos depende em grande parte da nossa conexão com Jesus. Ele é a videira e nós somos os ramos. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus nos diz: Eu sou a videira,
Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essa metáfora nos mostra que nossa produtividade espiritual e nossa capacidade de influenciar positivamente o mundo estão diretamente ligadas ao nosso relacionamento com ele. Sem essa conexão, nossas capacidades humanas são limitadas e, em última análise, infrutíferas. Mas ao permanecer em Jesus, encontramos a força e a orientação necessárias para viver uma vida frutífera que tem impacto eterno. Os frutos eternos são aqueles que possuem valor duradouro no reino de Deus. Esses frutos incluem amor, justiça, misericórdia e fé. São qualidades que não apenas enriquecem nossas próprias vidas, mas também impactam profundamente as vidas daqueles ao nosso redor. Quando cultivamos esses frutos, refletimos o caráter de Deus e atraímos outros para Ele. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 8, somos lembrados: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Esse versículo destaca a importância de direcionar nossas ações para o Espírito em vez de satisfazer desejos temporais. Ao semear no Espírito, cultivamos uma vida que produz frutos que permanecem além da nossa existência terrena. Viver guiados pelo Espírito Santo em nossas decisões diárias é essencial para semear no Espírito. Isso inclui práticas como a oração, o estudo da Bíblia e a adoração, que nos mantêm conectados com Deus e nos proporcionam a sabedoria necessária para tomar decisões acertadas. Além disso, servir aos outros e compartilhar o Evangelho são formas concretas de gerar frutos eternos. Ao ajudar os necessitados, consolar os aflitos e apoiar os fracos, demonstramos o amor de Cristo e construímos um legado espiritual que influencia positivamente as futuras gerações. Uma vida que gera frutos eternos não apenas impacta os outros, mas também nos transforma. Ao semear no Espírito, experimentamos uma paz interior e uma satisfação que vão além do que as recompensas mundanas podem oferecer. Libertamo-nos dos fardos do ego e alinhamos nossas vidas ao propósito divino, o que nos dá uma existência plena e significativa. Além disso, ao viver dessa maneira, inspiramos outros a seguir o caminho de Cristo, criando uma cadeia de influência positiva que se estende muito além de nossas próprias vidas. No entanto, esse caminho não está isento de desafios. Pode exigir sacrifícios e a renúncia a prazeres temporais, bem como enfrentar oposições e pressões sociais que tentam nos desviar do nosso propósito. Mas a recompensa é imensa. Uma vida cheia de propósito, paz e uma conexão mais profunda com Deus. Deus nos fortalece para enfrentar esses desafios, assegurando-nos que, apesar das dificuldades, estamos caminhando em direção a uma vida de verdadeira grandeza e significado. Por fim, somos chamados a fazer a diferença de forma que transcenda o tempo. Permanecer em Jesus é a chave para alcançar esse objetivo. Ao decidir investir nossas vidas naquilo que realmente perdura, escolhemos um caminho que honra a Deus e tem um impacto eterno. A pergunta que devemos fazer é: estamos dispostos a confiar nele e a investir nossas vidas no eterno? Ao fazê-lo, descobrimos uma sabedoria que não apenas transforma nossas vidas, mas também deixa uma marca duradoura no mundo, refletindo o amor e a verdade de Cristo em cada ação que tomamos. Ao final do dia, viver para o eterno nos convida a uma vida de propósito e plenitude, onde cada decisão e ação estão impregnadas de sabedoria divina. Ao permanecer em Jesus e permitir que sua sabedoria guie nossas vidas, geramos frutos que não apenas enriquecem nosso presente, mas também permanecem na eternidade, deixando um legado de amor, fé e esperança que impacta gerações futuras. Ao longo deste percurso, exploramos como a sabedoria divina pode transformar cada aspecto de nossa vida.
Desde tomar decisões difíceis sem medo, até compreender o poder do perdão e viver plenamente no presente, vimos que a sabedoria que Deus oferece é prática, poderosa e está ao alcance de todos. Agora é o momento de aplicar essas verdades no seu dia a dia. Deus te convida a aprofundar-se em sua palavra, a buscar sua presença e a permitir que o Espírito Santo te guie em cada passo. Não importa as circunstâncias que você enfrente, lembre-se de que separados dele nada podemos fazer, mas com ele tudo é possível. Se esta mensagem tocou o seu coração e você deseja continuar crescendo em sabedoria e entendimento, encorajo você a compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Juntos, podemos ser luz em meio à escuridão e ajudar outras pessoas a descobrirem as riquezas da sabedoria divina. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada espiritual. Que a paz e a sabedoria de Deus preencham sua vida e te guiem sempre. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para continuar recebendo conteúdos que edificarão sua fé e fortalecerão sua caminhada com Deus. Até a próxima e que Deus te abençoe abundantemente. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.